bem-vindos ao Mama Atual, mais uma iniciativa do Oncomovimento, cujo nosso objetivo é disponibilizar informações atualizadas sobre o panorama do câncer de mama no Brasil. E hoje a gente tem uma convidada muito especial. Convidamos a doutora Laura Testa, médica oncologista. A doutora Laura possui graduação pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, residência em Clínica Médica pela Faculdade de Medicina também da USP, residência em Oncologia Clínica pelo Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, ICESP, e a sua área de interesse atual é o câncer realmente de mama, e atua hoje como médica oncologista no ICESP e a Oncologia da Rede Dora. E para a gente é um prazer enorme estar aqui com você, doutora Laura. Obrigada, Laura, por ter aceito. Eu que agradeço, de verdade, muito feliz, de verdade, muito honrada. Convidada hoje para falar um pouquinho de uma atualização do que a gente tem do tratamento sistêmico do câncer de mama, tá? Mas independente de ser da área da saúde, é impossível a gente não ter contato com essa doença. 1 em cada 8 mulheres vai ter câncer de mama na vida e 1 em cada 35 vão falecer dessa doença. Ainda bem, a mortalidade vem diminuindo, muito se deve aos melhores tratamentos, mas hoje a gente entende que a terapia de reposição hormonal, TRH, ela não é para ser feita de forma indiscriminada, ela tem indicação, começo, meio e fim, momentos e para quem que a gente faz. E, obviamente, que o diagnóstico precoce, aí vocês veem a figura de uma mamografia digital e a gente sabe que o acompanhamento e o diagnóstico numa fase mais inicial consegue dar maiores chances de cura, né? Sempre a gente sabe que, apesar de que a mortalidade vem caindo, então, a cada década ou em qualquer intervalo de tempo que a gente olhe, mais mulheres estão vivas ao término de 5 anos após um diagnóstico, então, essa é uma doença que tem aumentado a chance de cura conforme o passar dos anos, mas infelizmente ele ainda é o que mais mata mulheres. E aqui a gente vê, isso é o dado do Globocam, o dado global, e a gente vê que a gente tem, em 2018, mais de 500 mil de mulheres faleceram de câncer de mama. Então, não é só a preocupação que a gente tem do tratamento, mas de que muitas mulheres vão, infelizmente, falecer dessa doença. E em 2018 foi a primeira vez, depois de muitos anos, que câncer de mama passou câncer de pulmão, né? Então, a gente tem que ficar muito atento para, de fato, trazer o melhor tratamento para a maior chance de cura, né? Então, eu gosto muito de trazer esse slide, porque quando a gente fala da mortalidade por câncer em mulheres mais jovens, o câncer de mama ele é praticamente 1/4 dessa mortalidade. Então a gente tem que focar nesse grupo. A gente sabe que é uma doença que acomete mais as mulheres mais idosas, mas nessa faixa etária ela é uma causa importante de preocupação, e por isso que a gente tem que cuidar muito dessas mulheres também, tá certo? Quando a gente vai falar de tipos de câncer de mama, hoje acho que praticamente todo mundo entende que o câncer de mama não é uma doença só. A gente tem vários jeitos, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas basicamente o que a gente precisa, não dá para tratar nenhum câncer de mama sem essas informações, que é o status dos receptores hormonais e da proteína HER2. Então vocês veem aqui nessa figura que você tem, aí nesse quadrinho rosa, uma imunohistoquímica com o receptor de estrogênio pintadinho em marrom, e isso é como a gente vê na célula toda. Então, o receptor de estrogênio ele fica no citoplasma da célula e ele vai para o núcleo para fazer com que esses fatores de transcrição efetivamente façam a proliferação celular. Então, a gente vê a célula toda pintadinha. O estrogênio, o estradiol, é uma molécula pequenininha que atravessa a membrana celular, ela é bem difusível, encontra o receptor no citoplasma, e aí a gente vê toda essa expressão bem distribuída na célula. E isso é muito importante para a gente saber, para tentar entender qual que é o melhor tratamento. Do outro lado, na figurinha em vermelho, a gente vê a proteína HER2, ela é uma proteína de membrana, então ela está na membrana e ela dimeriza para fazer a sua transdução de sinal. E por isso mesmo, na imunohistoquímica, ela faz toda essa bordinha que a gente vê, e nessa borda como a gente enxerga essa imunohistoquímica com HER2 score 3, que é o que dá essa agressividade para a doença. Esse é um slide que eu gosto muito, esse slide já está ficando velho, aqui na curva onde vocês veem vários subtipos
de câncer de mama, é uma publicação da Nature de 2012 já, mostrando que a gente tem mais de 10 subtipos de câncer de mama diferentes, com prognósticos diferentes, com alterações moleculares diferentes. E do outro lado, onde a gente vê essas bolinhas, é um outro jeito da gente entender que as doenças são molecularmente diferentes. Cada risquinho que vocês veem é uma mutação, e quando você vê um risco que atravessa a bolinha, é uma translocação. E a gente vê que, por subtipo, as doenças são mais ou menos instáveis genomicamente, e vocês veem nessa bola maior com menos risquinhos, é um tumor hormônio positivo, sensível a inibidor de aromatase. E do lado dela tem esse que é mais resistente, a gente já vê que já tem uma alteração. Quando a gente olha os subtipos, a gente vê que o tipo HER2 positivo, ele é de fato mais instável junto com os basal-likes, que são uma tradução molecular do que muitas vezes a gente vê como triplo negativo na imunistoquímica, mas a gente vê que eles são mais instáveis que os luminais e ainda assim eles são diferentes entre si, né? São doenças heterogêneas. Na prática clínica, a gente acaba separando pela imunistoquímica mais ou menos nesses 4 tipos, né? A gente falava muito em luminal A e B, a gente ainda fala, mas hoje a gente acaba usando mais os termos receptor hormonal positivo, e aí a gente vai classificar, seja por um risco genômico alto ou baixo, ou por um risco clínico alto ou baixo. E a classificação luminal é uma classificação genômica que a gente normalmente não tem acesso necessariamente na prática clínica, né? E os outros tipos que a gente usa são o HER2 positivo e o triplo negativo, quando a gente tem um receptor de progesterona, estrógeno e o HER2 negativo. São doenças diferentes que a gente vê na clínica e isso é fundamental para a gente entender o melhor tratamento, tá? Fora essa separação dos subtipos, é fundamental a gente entender em que estágio essa doença está. Então, a gente separa dicotomicamente em doença localizada e doença avançada da seguinte forma. A doença localizada é aquela doença que ela não é metastática, é uma doença operável, e é uma paciente que tem uma doença potencialmente curável, né? O tratamento visa a cura, ou seja, a eliminação completa da doença e que essa doença nunca mais volte, né? Ou minimamente o retardo de uma recidiva, né? E muitas vezes, para a gente atingir esse objetivo maior da mulher ficar curada, muitas vezes a gente entrega tratamentos agressivos porque o intuito dele é um tratamento curativo. Quando a gente tem uma doença avançada, uma doença habitualmente metastática, com metástase à distância ou inoperável, essa é uma doença, para a medicina de hoje, uma doença incurável, tá? A gente sabe que tem mulheres que, mesmo com doença à distância, acabam ficando sem doença e que essa doença nunca mais volta, mas isso é algo infrequente, é menos do que 1%, em torno de 0,5% que isso acontece, e a gente não é necessariamente algo que a gente faz no nosso tratamento, mas alguma coisa da biologia daquela doença, do que aconteceu especificamente ali, que deu certo e que a gente ainda não consegue traduzir para um número maior de pacientes. Mas o objetivo do tratamento dessa mulher é aumentar o tempo de vida, prolongar a sobrevida, mas também mantendo a qualidade de vida. A gente denomina esse tratamento de paliativo porque ele não tem o objetivo a gente não consegue, né, eliminar para sempre que essa doença nunca mais volte. E acaba sendo um tratamento contínuo, né, e um sequenciamento de linhas. Ou a paciente está recebendo tratamento, ou ela está em férias de tratamento e num próximo momento ela vai precisar, tá certo? Eu coloco bem entre aspas aqui que a gente fala de doença crônica, porque apesar de que a gente acredita e a gente sabe que graças aos tratamentos e os avanços, essas mulheres têm vivido cada vez mais e com muita qualidade de vida, a comparação de um câncer de mama metastático com um diabetes ou uma pressão alta, eu acho que é um pouco muito superficial, né? Porque apesar de que muitas mulheres vão de fato, uma senhora idosa que tem uma doença indolente, possivelmente ela pode falecer de outro motivo, uma mulher jovem que mesmo que a gente esteja falando para essa mulher que ela vai viver muitos anos, ainda assim para uma mulher muito jovem, 10 anos é pouco tempo, né? Ela viveria muito mais se não tivesse essa doença. Então, a gente sempre tem que cuidar para a gente melhorar mais, cada vez mais os tratamentos
esperando que sempre apareça algo novo que possa ser de fato revolucionário, né? Então, eu vou me focar mais especificamente para as pacientes que têm uma doença curável nessa aula, tá certo? Vou falar da doença metastática rapidamente no final, mas eu vou... Nessa figura aqui, o que a gente está vendo é como que é o tratamento padrão. Então, as pacientes que fazem um diagnóstico inicial e que têm um risco mais baixo, ou mesmo que elas tenham um risco maior, o tratamento habitual e mais frequente acaba sendo, muitas vezes, iniciar por uma cirurgia oncológica, onde vai ser retirada toda a carga de doença dessa paciente que ela tinha inicialmente, e todo o tratamento que a gente faz depois é o que a gente chama de adjuvância, tá? Na paciente de risco menor, essa paciente vai fazer radioterapia e hormonioterapia, e na paciente que tenha um risco maior detectado nessa patologia, a quimioterapia habitualmente vem antes da radioterapia e da hormonioterapia, tá? Isso é o que a gente chama de tratamentos adjuvantes. Numa paciente que já tem um risco maior, e que a gente já sabe que ela precisa de quimioterapia, seja porque ela tem um tumor mais agressivo, ou seja porque o tamanho em combinação com tudo isso, a gente já sabe que ela requer quimioterapia, a gente pode fazer essa quimioterapia antes da cirurgia, tá certo? E aí a gente inverte essa ordem de tratamento para tentar ter um melhor desfecho cirúrgico, eu vou falar um pouquinho mais, tá? E aí, o que eu queria trazer para vocês agora falar um pouquinho especificamente do papel da quimioterapia, né? A gente sabe que a gente tem um monte de inovações e um monte de novidades e a gente continua fazendo uma quimioterapia que é agressiva. E por que a gente faz isso, né? Então, essa é uma meta-análise já bem conhecida, mostrando que a gente aumenta as chances de cura das pacientes de forma absoluta em 10%, né? Se você vai falar relativo, isso dá mais do que 30% aí em alguns casos. Então, para essas pacientes, você está curando muitas mulheres fazendo a quimioterapia adjuvante. Então, você não fazer quimioterapia em algumas situações, a gente está deixando de curar as mulheres e é por isso que a gente ainda continua fazendo, tá? Então, mais para o final do século XX, a gente tinha uma terapia que era agressiva e que foi se vendo ao longo do tempo que ela era importante para aumentar as chances de cura de praticamente todos os pacientes. Então, seja porque essa paciente tinha uma doença que não respondia ao hormônio, então essa paciente já ia para a quimioterapia porque ela não tinha a possibilidade de fazer um comprimido. Seja porque o tumor dela já tinha um pouco mais do que 2 centímetros, ou porque ela tinha linfonodos, ou qualquer outra coisa, a gente viu que algumas dessas pacientes precisavam de quimioterapia para ficar curadas, né? E muitas mulheres receberam quimioterapia, hoje a gente sabe que é desnecessário, né, para muitas mulheres. Então, foi através do avanço da biologia molecular e dos painéis moleculares para avaliar os riscos genômicos intrínsecos daquela doença que a gente conseguiu entender que muitas mulheres não precisam de quimioterapia. Então, aqui tem o nome de 3 painéis comercialmente disponíveis no Brasil, que tem uma boa validação e que a gente usa com frequência para entender quem é a paciente que de fato precisa, tá? Esse daqui é só um resultado de um teste para a gente ver que o Oncotype é um dos que a gente mais usa, né? Especialmente na paciente que tem linfonodo negativo, e a gente recebe esse resultado, que é o Recurrence Score, que nesse caso aqui foi 24, e ele diz para a gente o risco de recorrência em 9 anos. Mas junto com isso, ele diz para a gente qual é o tamanho do benefício da quimioterapia. Então, mesmo que essa paciente tenha um risco de recorrência até considerável, 10% em 9 anos é um risco importante, mas não é a quimioterapia que vai fazer com que a gente diminua esse risco. E aqui a gente vê as curvas especificamente, que conforme esse número, que é o Recurrence Score, ele aumenta, a gente aumenta a taxa de recorrência, tá certo? Então, vocês veem aí 0, 10, 20, 30, 40, 50, você vê que conforme esse número aumenta, a gente de fato aumenta a recorrência, podendo chegar ali a mais de 30%, mas a gente vê que quanto maior esse número de recurrence score, maior é o benefício da quimioterapia. Além de quando o número é pequeno, o recurrence score é mais baixo, a gente tem um risco intrínseco menor, ali em torno de uns 5%, a quimioterapia não interfere nesse momento.
E quando a gente fala desses valores intermediários, a gente vê claramente que para as mulheres acima de 50 anos não existe benefício algum, e nas mulheres com menos de 50 anos a gente vê um benefício, mas hoje a gente entende que talvez isso esteja associado muito mais ao papel de que a quimioterapia pode induzir uma menopausa do que de fato o efeito da quimio. Mas isso fica para um outro momento da gente falar de supressão ovariana. Mas só para a gente entender que a gente tem jeitos de entender quem é que de fato precisa da quimioterapia ou não. E aí muito se fala de antraciclinas, doxorubicina, epirubicina, a quimioterapia vermelha, que a gente sabe que não só tem a queda de cabelo, mas tem outros efeitos, seja para o coração, seja com síndromes mielodisplásicas, leucemias no futuro, a gente sabe que, apesar de que existe um risco, a gente quer entender quem são as pacientes que de fato têm benefício. E esse é uma publicação conjunta de 3 estudos, onde os pacientes foram randomizados para receber regimes com antraciclina ou sem antraciclina, e não foi demonstrado uma não inferioridade. O objetivo era demonstrar uma não inferioridade, e isso não foi possível, né? Então, a gente teve pelo menos 2% a mais de mulheres curadas com antraciclina, que se você for pensar para o total dos pacientes é muito pouco, mas aqui, né, nesse forest plot da curva B, a gente vê quem claramente se beneficia disso são ou as pacientes com receptores hormonais negativos ou as pacientes com um número crescente de linfonodos. Então, ainda hoje, a gente tende a indicar nas pacientes que têm linfonodos positivos, a gente, baseado nesse estudo, a gente tende ainda a manter a antraciclina nesse regime, porque são pacientes de maior risco e que têm maior benefício desses regimes, né? E a pergunta que segue, isso serve para todos os pacientes, né? Esse aqui são os ABC Trials que eu mostrei aqui. Quando a gente fala de doença HER2 positiva e a gente sabe que o trastuzumab, que é um anticorpo monoclonal direcionado para a proteína HER2, aquela que a gente viu na imunohistoquímica, a gente vê que talvez o anti-HER2, o tratamento direcionado para o anti-HER2, seja suficiente para a maior parte das mulheres. E aqui a gente tem o segmento longo desse estudo que, de fato, randomizou pacientes para receber tratamento com trastuzumab, sem trastuzumab, e dentro das pacientes que recebiam trastuzumab, com antraciclina e sem antraciclina. E essas pacientes foram muito bem, né? Então, esse daqui é a publicação inicial, a diferença era muito pequena em favor da antraciclina, mas quando a gente foi ver a atualização de 10 anos, a diferença era mínima, então não significativa, mostrando que você fazia antraciclina, o que você estava dando a mais de cura, você também estava dando a mais de problemas cardíacos ou de leucemias. Então, acaba que na paciente HER2 positiva que vai fazer o tratamento com anti-HER2, a antraciclina talvez não seja de fato necessária. E eu trouxe aqui esse estudo só para trazer uma novidade desse ano da ASCO, que foi essa apresentação que corroborou esse sentimento que a gente já tinha, que a paciente que recebe tratamento anti-HER2 talvez não precise de fato da antraciclina. E esse é um outro estudo já na fase do pertuzumab, que a gente faz um duplo bloqueio anti-HER2, demonstrando que de fato não houve diferença, as curvas aqui são extremamente superponíveis, tá? Então, que provavelmente para os pacientes HER2 positivos, a antraciclina ainda fica com um papel menos importante. Eu trago aqui essas curvas, que elas também são muito parecidas e talvez com benefício para o braço sem antraciclina, mas para mostrar que talvez, aqui quando a gente olha essa curva aqui, são as pacientes que têm um acometimento linfonodal maciço, tá? Ou com linfonodos fixos, ou com outras cadeias acometidas, com estadios clínicos mais avançados. Só que se vocês olharem aqui, essas pacientes estão muito subrepresentadas, tem um pouco mais do que 30 pacientes em cada braço. Para a gente basear a nossa conduta para essas pacientes com N2 ou N3, eu fico muito receosa da gente saber que isso vale a pena, porque justamente são os pacientes com linfonodo positivo que se beneficiaram, sempre se beneficiaram do tratamento com antraciclina, e eu ainda tenho um receio específico de
da gente retirar esse tratamento dessas pacientes. Isso é uma controvérsia, a gente ainda não sabe, essas pacientes com acometimento maciço talvez precisem de dose densa, e a gente ainda tem um debate na literatura a respeito dessas pacientes específicas, mas a grande maior parte das pacientes HER2 positivas não precisa mais de antraciclina, que é uma ótima notícia, tá? Esse daqui é só um outro trabalho que também corroborou que as pacientes com tumores pequenos, tá, linfonodonegativos, com certeza não precisam de antraciclina, podem fazer um regime muito mais simples, com paclitaxel por 12 semanas apenas e trastuzumab, que elas já têm um ótimo prognóstico, tá? E aí eu queria trazer um pouquinho para vocês do papel da neoadjuvância, né? Então a gente tinha falado, né, aquelas pacientes que a gente já sabe que vão precisar de quimioterapia, elas podem fazer esse tratamento antes, né? E aí a gente vai falar um pouquinho do papel da doença residual, quando a paciente vai para a cirurgia finalmente depois do tratamento, é avaliado na patologia o quanto que a gente tinha, o quanto esse tratamento foi efetivo para aquele tumor daquela paciente, né? E o que a gente faz com essa informação? Então, a gente, quando vai colocar na balança se vale a pena a gente ficar quimioterapia neoadjuvante ou não, a gente sabe que a paciente que vai para uma quimioterapia neoadjuvante, ela vai poder ter uma maior taxa de uma cirurgia conservadora, né, na mama. Ela pode também, e esse é um benefício que eu acho muito importante, que a gente tem menos dissecção axilar, que é um dos maiores impactos que a gente tem no risco de linfedema posterior. Então, quanto menos linfonodos a gente precisar tirar dessa axila, menor a chance dessa paciente evoluir com linfedema. Então, esse é um benefício muito claro para mim, da gente fazer um tratamento neoadjuvante. E uma das coisas que a gente sempre falou, que é a gente avaliar essa resposta, entender o quanto aquele paciente foi útil, aquele tratamento foi útil para aquela paciente, né? Quando a gente fala da paciente que vai primeiro para a cirurgia, quando a gente vai pôr na balança esses dois tratamentos, a gente sabe que para algumas pacientes a gente vai ter uma melhor avaliação do linfonodo, porque o exame clínico ou qualquer exame de imagem, a gente tem uma imprecisão para determinar quantos linfonodos de fato estavam acometidos. E depois da patologia da peça, a gente tem um patologista que examinou com muito cuidado e consegue nos dar um número muito mais preciso. A pergunta é, se eu faço a cirurgia primeiro, talvez eu consiga fazer menos tratamento, ou quando a gente faz o tratamento antes da neoadjuvância, talvez a gente consiga achar quem é a paciente que precisa de mais tratamento. Eu vou falar um pouquinho mais disso. Então, para a gente indicar uma neoadjuvância, uma das coisas é a gente fazer a diminuição da extensão da cirurgia, mas tem algumas pacientes que já de cara ao diagnóstico não tem indicação de fazer mastectomia, já conseguem fazer um tratamento conservador independente do tratamento. Essa paciente, a princípio, não teria nenhum benefício de começar pela quimioterapia, porque a cirurgia dela já é pequena pelo estágio que ela fez o diagnóstico, né? Será que fazer antes é melhor do que fazer depois, né? E a gente sabe que não. Fazer antes ou fazer depois, aquela quimioterapia, não é melhor. Então, por mais que a gente queira acreditar que é importante o tratamento percorrer o corpo todo para aumentar a chance de cura, ninguém conseguiu demonstrar que a gente fazer o tratamento antes, de fato, é melhor do que fazer depois, tá certo? Então, isso não é um motivo para a gente fazer. E aí, quando a gente fala que a gente vai entender qual que é o papel dessa biologia tumoral, se ela é uma doença que responde ou não ao tratamento, a gente sabe que quem tem resposta patológica completa tem um prognóstico melhor. Mas isso só é importante se eu puder, baseado nesse resultado, fazer alguma coisa. Eu fazer um tratamento só para eu ficar triste ou feliz com o resultado, não é um motivo para eu fazer. Agora, se eu tiver um indicativo que eu posso mudar o meu tratamento e ajudar aquela pessoa que não ficou com a resposta do jeito que a gente queria, aí sim é um motivo para a gente fazer. Então, na doença triplo negativa, a gente tem essa publicação de 2017, onde a gente tem um claro ganho de sobrevida global para as pacientes que depois que fizeram a cirurgia e ainda tinham doença na peça, que essas pacientes, se recebessem capecitabina adicionalmente, que é o Xeloda, essas pacientes tinham maior chance de cura, uma maior chance de sobrevida. Isso não é frequente da gente ver nesses estudos. Então, é muito importante e, por conta disso, a gente deve oferecer neoadjuvância para essas pacientes, para a gente poder saber justamente quem é a paciente que precisa de mais tratamento.
E a paciente que tem um tumor triplo negativo, habitualmente ela já precisa de quimioterapia de todo jeito. Então, ela é uma paciente que, dado o que ela vai fazer, eu fazendo antes, eu consigo ajudar aquelas que de fato precisam mais, tá? Quando a gente fala da doença HER2 positiva, a gente também tem um trabalho com um desenho muito semelhante, que as pacientes que faziam o tratamento de quimioterapia antes com anti-HER2, essas pacientes, se por acaso ao final do tratamento ainda sobrava a doença ali, a gente oferecendo para elas um remédio que chama TDM1, ao invés do trastuzumab, a gente também teve benefícios. Eu vou mostrar aqui a curva para vocês, né? Que mostra que claramente a gente tem um benefício de mais de 10%. Então é muito, muito importante a gente poder fazer antes para entender quem é que de fato precisa, né? O TDM1 é dessas moléculas bonitas que a gente gosta, porque elas são direcionadas, além do anticorpo, ela leva o quimioterápico para dentro da célula, então ela é uma quimioterapia direcionada. E por conta disso é um medicamento muito importante para essas pacientes, tá certo? Então, quando a gente está falando da doença triplo negativa e da doença HER2 positiva, hoje em dia, o fato da gente poder avaliar a resposta biológica e poder oferecer para quem precisa um tratamento adicional é algo que acaba pesando muito mais para a gente indicar o tratamento neoadjuvante, mesmo que essa paciente já tenha indicação de uma cirurgia pequena, tá certo? É isso que a gente acaba baseando, é nesses estudos que a gente acaba baseando a nossa indicação, tá certo? A gente tem algo que não é tão novidade, porque já está aí no Brasil há 2 anos agora, né? Que são os inibidores de CDK, os inibidores de quinase dependente de ciclina, que é o abemaciclib, ribociclib e palbociclib, que são remédios que estão aí sendo utilizados para a grande maior parte das pacientes. Aqui eu coloquei o inibidor de PI3K, já vou falar dele, mas esse é o mecanismo de ação. Então a gente tem a ciclina D, que é um mecanismo de controle do ciclo celular junto com a proteína RB, e quando a gente tem essas quinases CDK4 e 6, acabam quando a gente inibe essa ligação da ciclina D com as quinases dependentes de ciclinas, a gente consegue interromper o ciclo celular, né? E a ciclina D é um mecanismo conhecido de resistência à endocrinoterapia, né? Então, esses são drogas importantes. Os inibidores de PI3K, eu não coloquei nenhuma figura, mas a gente tem uma droga aprovada com eficácia, que é o alpelisib. Existiram outros que não foram muito bem, não pela falta de eficácia, mas pela toxicidade, eram medicamentos muito difíceis de usar. O alpelisib é um medicamento que também tem as suas nuances de efeitos colaterais, que a gente tem que tomar muito cuidado. É um remédio que dá hiperglicemia e a gente tem que ficar bem de olho nesse aspecto. É um paciente que precisa de uma atenção especial, mas é um medicamento que também tem prolongado aí o tempo de controle da doença significativamente. Então, é um avanço que chegou agora esse ano, né? Foi lançado no ano passado no Brasil, mas de fato só começou a ser utilizado nesse ano de 2020, né? Então, essas são 2 novidades para as pacientes que têm doença receptor hormonal positiva, que estão mantendo os pacientes mais tempo sem quimioterapia. No cenário HER2 positivo, a gente já tem os nossos velhos amigos trastuzumab e pertuzumab, né? E a gente tem, não é também novidade, mas a gente tem visto com mais frequência o uso de biosimilares. No Brasil, a gente tem visto biosimilares de boa qualidade sendo introduzidos, que também os biosimilares não são genéricos, os biosimilares são medicamentos que tem que ter um estudo fase 3 para comprovar que eles funcionam, e obviamente que a qualidade desses estudos tem que ser avaliado como qualquer outro remédio inovador. E graças a Deus, o que a gente viu até agora no Brasil, que os medicamentos que estão sendo, os biosimilares que estão sendo trazidos são com um bom embasamento científico. Então, dá uma tranquilidade de poder oferecer o tratamento para as pacientes com qualidade, talvez com um custo menor, que é importante. Eu coloquei aqui o TDM1, que é aquele que eu já comentei com vocês, o lapatinib e neratinib são outros remédios que a gente costuma usar, e aqui em itálico eu deixei os novos, as sensações do momento aí do mundo HER2 positivo. O tucatinib é um medicamento parecido com o lapatinib, que é um comprimido, é uma medicação oral, mas que tem uma eficácia importante para as pacientes que têm
doença em sistema nervoso central, que é um lugar de metástase frequente para pacientes com câncer de mama HER2 positivo. Então, é um medicamento realmente com resultados muito bons para essas pacientes e ainda não está aprovado, né? A gente só está aguardando ansiosamente. E o deruxtecan, que ele tem um conceito muito parecido com o TDM1, que é um anticorpo que carrega um quimioterápico, mas que tem propriedades muito interessantes e demonstrou uma eficácia de fato impressionante em pacientes já politratadas, e ele está sendo testado em cenários mais anteriores. Então, talvez a gente aí veja uma mudança e trazendo esse medicamento mais para próximo do nosso tratamento, porque ele parece ser uma molécula muito bacana. Eu tenho utilizado eles em protocolos de estudos clínicos e estou muito impressionada com a eficácia do tratamento. Tá? Para não dizer que não falamos, né, o triple negativo a gente tem a imunoterapia. A imunoterapia é um nome que a gente dá para todas as estratégias de tentar ajudar o sistema imune a combater a doença, e a gente tem esses inibidores de checkpoint imune que ajudam a acordar o sistema imune para atacar especificamente o câncer de mama. Essa estratégia só conseguiu ter, de fato, uma eficácia suficiente para levar uma aprovação em triplo negativos. Tem várias avenidas tentando explorar isso, tanto em HER2 quanto em outras doenças, mas ali a gente não viu ainda bons resultados, mas tem se tornado uma realidade na imunoterapia para o triplo negativo, no tratamento da doença metastática, e agora a gente tem visto bons resultados também na neoadjuvância dos tumores triplo negativos, então a gente está aí muito ansioso. Os inibidores da PARP são medicamentos que a gente usa para os pacientes que têm mutação de BRCA, então, especialmente no triplo negativo. E aqui tem um remédio que ele não é só exclusivo do triplo negativo, mas é um que eu tenho muita ansiedade para vê-lo aprovado, que é o sacituzumab govitecan. Também é meio parecido com essa ideia do deruxtecan, que vai entregar no alvo, e também tem resultados impressionantes. Essa droga eu não conheço, ela não veio para o Brasil para estudos clínicos, então não tive a oportunidade de ver nenhuma paciente usando, mas os resultados parecem promissores. Então, com isso, eu queria só, para a gente finalizar, a gente falou um pouquinho de todas essas questões dos papéis que a gente tem dos tratamentos atuais, mas que com tudo isso que a gente tem de novidades, a gente acaba conseguindo escolher o tratamento agressivo para quem precisa de fato, seja com a neoadjuvância, seja com painéis moleculares, mas para a gente tentar personalizar o tratamento da melhor forma para poder dar a melhor chance de cura com a menor agressividade possível de fato. E eu acho que a mensagem que fica é o quanto se avançou em termos de novas medicações que possam realmente, isso que você falou, né, reduzir a questão do impacto do tratamento do ponto de vista mesmo de agressividade, né, porque são tratamentos que impactam em vários aspectos, né, assim, a gente chama de assim, uma toxicidade meio que multissistêmica, né, e o quanto isso é importante a gente tentar, né, quer dizer, então, a questão da cura, quando não é possível, o controle da doença, mas com esse jogo, eu acho que é o grande desafio que a medicina personalizada tenta buscar, né? O quanto você consegue tentar minimizar, principalmente essa questão dos antraciclinos que você estava falando, né? A questão da cardiotoxicidade, né? Durante muito tempo a gente viu esquemas, por exemplo, do TAC, né? É isso que a gente busca. A gente não quer deixar de dar um tratamento que seja importante para a cura, mas a gente também não é a cura a qualquer custo, né? A gente tem que entender exatamente esse equilíbrio para cada paciente mesmo, né? Acho que uma pergunta que ficou assim, talvez para você comentar, com relação à questão da imunoterapia, essas novas drogas, né? E um pouco talvez dessas últimas drogas que você comentou, como é que são especificamente esses efeitos colaterais? Você sente que existe uma redução desses efeitos? O que eu vejo é que assim a gente consegue tem alguns remédios que eles de fato drogas orais não necessariamente elas têm perfis de toxicidade diferentes de quimioterapia. Então dessas drogas orais que eu falei especificamente, você não tem
a alopecia, a perda de cabelo, mas você tem outras coisas para cuidar. Então, é uma questão mais da gente se adaptar e da gente entender de como cuidar disso, do que de fato ser melhor ou pior. Assim, qualquer toxicidade depende, é muito individual, né? Então, eu tenho pacientes que fazem quimioterapia e que ficam ótimas e que não tem grandes queixas, apesar de que é difícil. E tem gente que toma remédio oral e fica ruim. Então, a gente tem que entender que cada medicamento pode causar algum tipo de alteração para aquela pessoa específica. A gente tem que estar alerta, né? Orientar o que a pessoa precisa prestar atenção para poder reportar para a equipe e para poder fazer esse suporte e encontrar também, muitas vezes, é uma questão de ajuste de dose. Então, a gente precisa estar atento ao que a gente precisa estar atento e como que a gente maneja para poder dar a melhor potência de tratamento, mantendo a qualidade de vida o melhor possível. Talvez um pouco a parte gastrointestinal tenha algum efeito mais... A gente tem alguns medicamentos orais que têm um pouquinho de náusea até. A gente tem, inclusive, mucosite em alguns desses tratamentos, mas como eu disse, assim, a gente precisa da equipe toda atenta para a gente poder pescar essas coisas e manter isso sob controle, né? Obrigada, Laura. Foi muito... Excelente explanação, adoramos, aprendemos muito.